Beleza. Pessoal, outra coisa. Eu não sei, o Google, ele tá demorando para gerar a visualização lá pelo Drive dos vídeos da gravação das aulas. E, na verdade, as últimas aulas que eu gravei não gerou o vídeo, sabe? Tem que baixar para poder assistir. Então, o que que eu estou fazendo? Eu estou baixando os vídeos, estou subindo para o YouTube, tá? Para o @nemate, e aí eu vou compartilhar lá no SIGA, vou colocar o link do YouTube das aulas a partir de agora. Tá? Eu vou trocar das aulas que eu já coloquei lá, vou atualizar o material da aula e vou começar a colocar, então, o link do YouTube, porque o link do Google Drive não tá dando certo. Aí até, no mais tardar, até amanhã cedo já está tudo regularizado, todas as aulas vão estar certinhas lá com o link, tá? Todas as aulas gravadas. Antes da gente começar efetivamente, pessoal, alguém quer perguntar alguma coisa sobre as aulas passadas? Quer perguntar sobre o conteúdo de sobrecarga de operador que a gente viu aula passada? Acho que por enquanto não. É. Eu vou subir o material da aula, agora depois da aula, e já vou subir a lista. Aí, assim, a lista de exercícios, pessoal, a gente pode marcar uma aula só para lista, sabe? Só para explicar a lista, e eu posso fazer o início da codificação, enfim. A gente pode marcar uma aula só para a lista depois. Eu já vou subir ela lá e vocês vão tentando fazer, mas algumas questões vocês não vão conseguir fazer porque ainda vai faltar o conteúdo da próxima aula. Tá? O conteúdo da próxima aula também cai na lista. Bom, então, pessoal, a aula de hoje então é sobre herança, tá? Herança, como o próprio nome diz, é o processo que permite que a gente crie uma classe, tá? E essa classe ela vai herdar todas as características de outra classe já existente, tá? Então, a nova classe vai ser chamada de classe derivada, e a gente pode adicionar essa classe derivada características próprias dela, tá? Sem afetar a classe base, tá? Isso vai ficar mais claro à medida que a gente for avançando e fazendo código, a gente vai fazer alguns testes bem interessantes. Imagina que a gente vai utilizar uma classe que define uma janela, tá? Vamos definir uma janela de uma biblioteca que é responsável por desenhar uma moldura no vídeo. Então, a gente vai criar uma classe, a gente vai usar uma classe janela, tá? E é de uma biblioteca que vai desenhar uma moldura de vídeo. É um quadro, tá? Vai desenhar um quadro na tela. Tá? Então, a gente necessita que a tela seja limpa ao redor da janela e não possui o código, a gente não possui o código fonte da classe janela, tá? É de uma biblioteca, a gente não pode alterar. Então, a gente vai ter que criar uma classe que derive de janela, tá? A gente vai herdar tudo o que janela tem, e nessa classe que a gente criar, a gente vai pôr a especificidade para resolver, né, para que ela funcione da forma como a gente precisa. O processo de herança em C, ele existe para solucionar esse tipo de problema, tá? Então, por meio da herança, a gente cria uma classe com novas implementações nessa classe e a gente consegue herdar todas as características da classe base, tá? Então, olha só. Por exemplo, aqui, ó, foi criada a classe Janela Plus. E essa classe Janela Plus, ela herda, tá? Então, com o operador dois pontos, herda
uma herança pública, ou seja, herda todas as características da classe janela. Ou seja, a janela plus também é uma janela. Então tem tudo o que vai ter, tudo que janela tem, mais tá, as funções, por exemplo, CLS, que limpa a tela, tá, e cursor e centralização. Para derivar uma classe, a gente precisa apenas, então, indicar o nome da classe base, tá? Antes do nome da nova classe, separado por 2 pontos. O nome da classe base, ele pode ser precedido das palavras public, protected ou privated, tá? Nesse caso, a gente usou public. Além de public e private, C++ permite uma terceira possibilidade, tá? De controle de visibilidade. Tá? Isso chama controle de visibilidade. A gente vai ver também, né, no decorrer das aulas. Tá? Tem esse modificador que é o protected. Então, além do público e do privado que a gente já viu, a gente pode criar também um terceiro campo, né? A gente tem um terceiro modificador que é o protected. Membros protected são semelhantes aos privated, exceto pelo fato de que podem ser acessados por qualquer membro de uma classe derivada, tá? Então é o seguinte, o protected é como se fosse um privated, tá? Menos para herança. Então você pensa assim, poxa, mas esse dado membro, ele precisaria ser privado. Tudo bem, ele é. Ah, mas quando eu faço uma herança, ele poderia ser público, né? Porque é uma herança. Então você usa o protected. Aí usando o protected, tá? Os dados eles podem ser acessados em uma classe derivada, tá? Porque quando a herança, então, há esse compartilhamento, mas para fora da classe é como se fosse privated. Tá? Então garante um encapsulamento dentro da hierarquia de classes. A gente vai ver o que é isso mais para frente. Hierarquia de classe. Membros protected não podem ser acessados por nenhum objeto declarado fora dessas classes. Tá? Então, olha só. Como exemplo, pessoal, tem esse código da Janela Plus. Vamos fazer o seguinte. Esse código ele tem mais de 100 linhas. Os códigos agora eles vão começar a ficar um pouco grandes. Eu vou jogar o código-fonte lá no SIGA. Só que antes de colocar o código-fonte lá no SIGA, eu vou mandar no WhatsApp para vocês, no grupo lá. E aí vai ficar mais fácil. Pessoal, eu enviei 7 códigos, 7 arquivos .cpp lá. Confirmem para mim se vocês receberam. Tá? Eles estão numerados de 1 a 7. Então fica na ordem que eu vou apresentar na aula hoje. Sim, sim. No WhatsApp? Eu mandei lá no grupo do WhatsApp. Então, vamos lá, vamos explicar o código. Esse código aqui é o seguinte, pessoal. Ele dá um include aqui na linha 4 dessa função windows.h. Tá? E aí, a gente vai usar então essa biblioteca windows.h para criar para usar aquela classe janela. Tá? Então, olha só, a gente cria uma classe janela. A classe janela, ela tem uma parte protected
tá? Onde a gente cria, então, não é privated, tá? Onde a gente cria, deixa eu desligar aqui, então, 4 campos, tá? Linha inicial, linha final e coluna final, tá? São 4 endereços, tá? De coordenada inicial e final, tá? Da linha e coluna. São os 4 cantos ah, são os 2 cantos da janela, por assim dizer, tá? Um é um construtor público que vai inicializar, então linha e coluna inicial com 0, né, como default, tá? Linha final e coluna final, então tamanho 23 e 79, tá? Um construtor que recebe todos os argumentos e uma função, tá, moldura, que vai desenhar a moldura na tela, tá? Ela já entra com esse vetor de caractere, já com esse valor default também, caso não seja passado nenhum vetor de caractere para a chamada da moldura, ela entra com esses símbolos aqui, ó, em hexadecimal, tá? Esses símbolos são símbolos para desenhar moldura. A gente vai, tá? Tem o símbolo barrinha dupla. Bom, o construtor então que recebe os cantos, pessoal. Tá? Então, fora aqui da classe, então a gente define que o construtor pertence à classe janela, tá? Recebe então as 4 coordenadas iniciais e finais para a linha e coluna, e aí a gente verifica, ó, com essa função máximo, ela é uma função inline, tá? Essa palavra reservada a do C++ inline, ela significa o seguinte, que essa função, ela o compilador não vai tratar ela como uma função, por assim dizer. Ela vai substituir, tá, o corpo da função lá na linha que chamou. Então, em geral, funções inline são funções de uma única linha. Então, ele vai pegar essa expressão matemática aqui, essa expressão relacional, a aplicação desse operador ternário, e vai substituir aqui, tá? Então, não tem sobrecarga de chamada de função, tá? Economiza a chamada de função. O código fica mais rápido. E isso é feito para o mínimo também, tá? A função mínimo também foi criada aqui, ó, como uma função inline. O que essas funções máximo e mínimo fazem? Olha só, a função máximo, ela vai retornar, tá, o maior valor entre os valores de entrada. E o mínimo vai retornar o menor valor entre os dois valores da entrada. Então, olha só, máximo. Como é que funciona a aplicação do operador ternário? O operador ternário é o interrogação dois pontos, tá? Funciona assim, ó. Se x for maior que y, então se isso for verdade, eu retorno x. Bom, se x é maior que y, eu retorno x. X é o maior entre os dois. Caso contrário, caso seja falso, eu retorno y. Bom, se x não for maior que y, significa que x é menor que y. Então, nesse caso, retorna y. Tá? E a função mínimo? A função mínimo é a mesma coisa. Tá? X é menor que y? Sim, então retorna x. X é menor que y? Não, falso, então retorna y. Tá? Então aqui, ó, para saber as coordenadas de linha inicial e final, ele está checando. Tá? Ele quer pegar o maior valor entre 0 e LI. Tá? Então, se LI for o número menor que 0, tá? Então é 0. Tá? E o mínimo entre 23. Então,
LI tem que ser um número menor do que 23. Então, isso aqui, pessoal, é o seguinte, é para garantir que o valor de LI seja um valor entre 0 e 23. CI, a LF, também entre 0 e 23. Coluna também, tá? Entre 0 e 79, CI e CF. E esse aqui, ó, é para garantir que o número de linha seja menor que o número de linha inicial seja menor que o número de linha final. E que aqui também, que o número, né, de coluna inicial seja menor que coluna final. Tá? Isso para garantir a consistência entre os números iniciais e finais da janela. Tá? E aí, então, tem a inicialização dos 4 dados membros, tá, da classe janela. A função moldura, ela recebe, então, um vetor de caractere, tem aquele vetor de caractere padrão, tá, que a gente definiu lá em cima. Tem essa função que posiciona o cursor, tá? Como é que essa função funciona? A gente vai precisar da função windows.h, tá, para que essa função funcione, tá? E essa função que posiciona o cursor, então ela chama esse método getStdHandle, tá? Essa função getStdHandle é lá da biblioteca e ela vai retornar o endereço da janela que foi especificada em seu argumento. No caso, a janela que foi especificada é stdoutputHandle, ou seja, o cabeçalho de saída padrão, tá? Standard Output Handle, tá? Então aqui a gente armazena a, esse endereço. E depois, pessoal, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai verificar se esse endereço é válido, tá? Então, a biblioteca tem uma constante, um define lá, que é esse invalid handle value, tá? Então, a gente usa o não. Então, se hconsole for diferente, tá? For diferente dessa flag de handle inválido, tá? Ou seja, né, se for válido, tá? E aí a gente vai guardar a posição. A posição é um tipo de dado, tá? Do tipo coord. Coord é uma struct que foi definida lá também, tá? E ela vai ter então dois tipos de dado short, ó, um dado x e um y, tá? Um para coluna e um para linha, certo? Então a gente inicializa essa coordenada posição, tá, com o valor da coluna e o valor da linha, que a gente quer procurar o cursor. Tá? A gente salva isso como uma posição e aí, ó, set console cursor position. Essa função aqui é lá da biblioteca, ela que vai, da biblioteca windows.h, ela que vai posicionar o cursor, tá? Vai posicionar onde? No endereço que a gente passou, tá? Então ela vai posicionar aqui em hconsole o cursor na posição que a gente desejar. E essa posição é a posição aqui de coluna e linha que a gente passou. Então a gente precisa chamar essa getStdHandle para pegar o endereço, para passar para a função, precisa checar se o endereço é válido e precisa passar uma coordenada no formato do dado da struct coord, tá? É padrão, a biblioteca foi escrita dessa forma, então a gente tem que usar dessa forma. Então se a função recebe o dado e o dado tem que ser uma struct, a gente precisa usar o dado desse jeito. Certo? Então, primeiro a gente posiciona o cursor, tá, lá no endereço, tá, de coluna e linha inicial.
Então a gente pega a janela, na hora que desenha a janela na tela, posiciona o cursor no endereço inicial e começa a dar o cout no vetor de caractere modo, tá? E aí faz um laço para ir da posição inicial até a final, tanto em linha, tá? Ó, um laço para linha e um laço para coluna. Aliás, o laço para coluna fora e o laço para linha dentro. Ó. E aí vai imprimindo. Esse cout está dentro do laço. É um laço de uma linha só, tá? Esse cout está fora do laço. E aí esse aqui, ó, posiciona o cursor, então toda vez que esse laço iterar, o que vai acontecer? Ele vai primeiro posicionar o cursor, vai trocar a coordenada para posicionar o cursor e vai desenhar, tá? Vai desenhar o ícone correspondente. Tá? Vai pegar aqui de modo 2 o código hexadecimal correspondente ao código que ele quer desenhar. Tá? E posicionar o cursor, muda o cursor de posição e desenha de novo. Certo? Depois posiciona o cursor na parte final e desenha novamente o final da moldura. Tá? Para fechar a janela. Então essa é a classe janela. A classe janela plus, pessoal, ela vai herdar as características de janela. Então a janela plus também é uma janela, tá? Olha só como é que ela vai, como é que ela foi definida. Ó. Ela só tem um campo público, com a função CLS, que vai limpar a tela, uma função cursor e uma função centro. Só que como tem essa herança pública, é como se toda essa parte aqui, ó, toda essa parte protected fosse privated dela. E toda a parte pública aqui também é público aqui. É como se tudo que tivesse lá em janela fosse copiado aqui dentro. Certo? Só que tem essa estrutura que separa. E a gente pode fazer hierarquias mais complexas. Tá? Então, olha só, como é que funciona o método CLS. Ó. Tá? A gente cria duas variáveis, uma para a linha coluna, tá? Uma para o número de brancos, faz um laço que percorre toda a tela e, ó, printa cout, printa espaço em branco. Tá? Chama o cout, redireciona um caractere, um espaço em branco para o cout. Tá? Vai posicionando o cursor, ó, conforme vai iterando os endereços no laço, vai iterando também aqui a posição no cursor, tá? E aí vai varrendo tanto para a linha quanto para a coluna, a tela inteira, e posição a posição da tela. Imagina como se a tela fosse uma matriz, e esses dois laços estão percorrendo elemento a elemento dessa matriz, e colocando o espaço em branco. Tá? Para desenhar a janela, a mesma coisa, para criar a moldura. É como se fosse uma matriz, tem o tamanho inicial, o tamanho final, é o número de elementos, por exemplo, de 0 a 23, o tamanho máximo, e aí vai desenhar uma moldura ali dentro, e o resto vai ficar com espaço em branco. Tá? Então, essa posiciona cursor, ela vai mudar o cursor de posição dentro da tela, tá? E onde o cursor está é onde a gente pode imprimir um caractere. Certo? Essa função cursor, então, a gente passa o endereço de linha coluna, faz a verificação com esse if, se linha tá, é maior ou igual à linha final, ou coluna maior ou igual à linha final, tá? Caso isso seja verdade, a gente faz, então, linha e coluna igual a 0, tá? Porque a gente tem que passar um valor de linha e coluna que seja menor
tá, do que o endereço final. E aí a gente posiciona o cursor, tá, na posição coluna inicial mais coluna mais um, ou seja, a partir da referência da coluna inicial, tá, coluna posições e linha posições, tá, a partir de linha inicial para posicionar o cursor. Então, a gente posiciona aqui, são endereços relativos, tá? Eu quero 5 posições. Então, ele vai contar 5 posições do início e colocar ali, tá? E janela plus centra, a gente manda, então, o índice da linha, tá? E um vetor de caractere. Ele vai definir um tamanho, então, como sendo o comprimento desse vetor de caractere, tá? Se o tamanho for maior do que o tamanho disponível, tá? Que é a coluna fim menos coluna início menos um, né? O tamanho disponível para escrever essa string, tá? Isso aqui centra, ele vai escrever esse vetor de caractere centralizado na moldura, tá? Aí dá um return, ou seja, encerra a execução da função, porque o tamanho do vetor é maior do que a moldura. Caso contrário, caso dê para desenhar, né, caso o tamanho seja menor, então a gente chama a função cursor, tá, que vai posicionar o cursor, tá, em uma determinada posição, e justamente essa posição é o final menos o inicial menos o tamanho, dividido por 2, tá, que é a metade, ou seja, bem no centro, certo? O tamanho é o tamanho do texto, então eu consigo centralizar bem no centro do texto. E aí eu passo o endereço da linha, tá? E aí chama, assim que a função cursor é, né, for executada, ela vai posicionar o cursor então nesse endereço, no centro da linha, e o cout vai redirecionar então o vetor de caractere para ser impresso ali, tá? No centro, assim, é o centro relativo ao tamanho da string. Então, na verdade, o cursor vai parar onde a string deveria iniciar a sua impressão para que ela fique centralizada. Nesse exemplo, a gente não definiu o construtor para a janela plus, tá? A janela plus não tem construtor, mas quando a gente construir um objeto janela plus, ele vai chamar o construtor de janela, porque janela plus também é uma janela. Bom, como é que a gente usa isso? Olha só, na função main a gente cria então uma janela plus, chama tela, criamos então um objeto tela, tá? Ele é uma janela plus, ou seja, é uma janela, e a partir de tela, tá? Aqui ó, nessa linha 119, o construtor vai ser chamado, o construtor padrão, o construtor default de janela, tá? E aqui ó, a partir de tela a gente chama então moldura, moldura não tem aqui em janela, ó. Mas moldura é lá de janela, não tem janela plus. Moldura é lá de janela, aliás, ó. E a gente consegue chamar com esse objeto definido a partir de janela plus. Depois a gente chama CLS de janela plus e centra de janela plus. E aí posiciona o cursor, tá? A gente pode chamar aqui. Então, a gente, ó, o objeto tela da classe janela plus chama o método moldura, membro da classe janela. Isso é possível, é permitido, tá? O compilador procura moldura em janela plus, aí não encontra. Não encontrando, o compilador chama o método lá na classe base. Ele vai lá procurar na classe base, tá? Vamos testar? Compilou, ó,
Opa, tem que a janela é assim. Aí, ó. Eu não consigo aumentar, pessoal, porque daí ela aumenta o tamanho, mas a janela padrão, ó, não sei se vocês conseguem executar aí, se vocês conseguirem executar, ele vai desenhar essa janela aqui para vocês, ó, essa moldura, e vai centralizar esse texto na linha 5, ó, na quinta linha. Então, se vocês contarem, ele está na quinta linha, tá? Centraliza o texto na moldura. Então, para a janela padrão, consigo dar zoom desse jeito, ó. Então, olha aqui, como é que é. Aqueles caracteres lá que a gente viu, barra e barra X, né, aqueles caracteres hexadecimal da tabela ESC, são essas linhas duplas aqui. Então tem lá o caractere para fazer o cantinho, para fazer a linha que está usando em cima e embaixo, e as barras de pé para fazer as colunas. Tá? É isso, basicamente. E o que a gente usa da biblioteca Windows são aquelas funções para posicionar o cursor do mouse na tela, na janela, para a gente poder fazer esses desenhos. Certo, pessoal? Alguma dúvida? Não, vamos para o próximo, então. Mais ou menos. Ah, mas conseguindo. Conseguiu executar aí, Eduardo? Beleza. Esses códigos assim precisa estudar um pouquinho, que senão. Mas assim não é tão difícil. Vocês vão ver que conforme a gente for avançando nas aulas, vai ficando mais fácil. Vocês vão pegando os conceitos e vai ficando mais fácil. Hum, então, vamos, vamos fazer os exercícios sim. Terminar essa parte de conteúdo e aí eu passo a lista. A hora que vocês pegarem os exercícios, a gente vai executando, vai ficando mais claro. Bom, uma alteração que a gente pode fazer, pessoal, é definir então um construtor para a janela plus, tá? Aqui no caso, a gente sobrescreveu, ó, criou um construtor padrão e nesse construtor padrão a gente chama explicitamente o construtor de janela. E aqui também, ó, janela plus com os limites, né, com os valores do tamanho da janela, a gente também chama o construtor de janela, tá? Então aqui a gente fez a chamada explícita, tá? Para dizer que o construtor de janela plus chama o construtor de janela. Hum, O próximo exemplo, pessoal, ele mostra um pouquinho sobre essa questão de acesso público, privado e protegido das classes. Aqui a gente tem uma classe base, tá? E essa classe base ela tem 3 dados membros.
Tá? Então, a classe base, vamos desenhar aqui. Classe base tem três. A classe base tem três dados membros, então: secreto, ultra secreto e público. Tá? Isso aqui é a classe base. E aí, a classe base, tá? Ela é usada para fazer algumas heranças. Ó. Então, aqui, ó, derivada 1 é uma herança pública. Tá? Olha só, quando a gente tenta acessar aqui, ó, o A, ele é, a gente quer atribuir, ó, ao A, aqui o A é privado, então ele pode ser acessado, né? Ele é da derivada 1, mas aqui dentro do construtor, ó, a gente quer atribuir ao A o conteúdo da variável secreto. Secreto é protected. Então, tudo bem. Como a herança é pública, dá certo. O C também dá certo, tá? Porque é público aqui. Então, o público tem acesso público, pode ser acessado, a gente pode atribuir. Agora, aqui não dá certo. Ó. Isso aqui não funciona. Se a gente tentar fazer isso aqui, vai dar erro, tá? Por quê? Porque o ultra secreto é privated, tá? Então, não pode ser acessado, não tem como, ele não deixa, o compilador não deixa acessar esse dado. Tá? Derivada 2 também herda, tá? Só que agora a herança é privada. Então, se a herança é privada, tudo que é protected e public, tá? Continua protected e public, então secreto e público a gente consegue acessar, ultra secreto não consegue acessar. Tá? E aqui também a gente pega e faz uma herança do tipo protected, tá? E também a gente consegue acessar o que é protected e o que é público. O que é privado a gente não consegue acessar. Tá? E isso é na hierarquia de classe, tá, pessoal? Tá? Agora, quando a gente for usar na função main, aí também isso tem influência. Olha só, a gente pega e cria, ó, objeto 1 é um objeto de derivada 1. Objeto 2 é um objeto de derivada 2. Tá? E aí, objeto 3 é um objeto da derivada, um objeto da classe derivada 3. Tá? Olha só, quando a gente tenta acessar ó, o campo secreto a partir de objeto 1, secreto é lá da classe base, mas a gente está tentando acessar a partir de um objeto da classe derivada. Tá? Então, ele não vai deixar acessar. Certo? Mesmo que secreto seja protected. É protected, só acessa na herança. Aqui a gente está fora da hierarquia de classe, então não pode. Ultra secreto, privated, não pode. O público pode. Público é público, pode acessar de qualquer lugar, então pode. Agora, olha só, a gente fez na derivada 2. Isso aqui ó, é porque a herança é pública. Tá? Olha aqui em cima aqui, ó. A herança da derivada 1 é pública. A herança da derivada 2 é privated. Olha só na função meio o que acontece. Derivada 2, a gente não consegue acessar nem sequer o campo público, tá? Por quê? Porque a gente disse que a herança é privada, então a gente não consegue acessar esses campos. Derivada 3 é protected, tá? E protected também, a gente só consegue acessar na herança. Aqui de fora a gente não consegue acessar nenhum campo. É como se todos os campos tivessem virado campos protegidos, tá? A gente não consegue acessar de fora. Tá? Isso é chamado também de encapsulamento.
Vamos lá, ó. Vamos tirar os comentários das linhas que vai dar erro e aí tentar compilar. Esse erro já é um erro de compilação, pessoal. O compilador já reconhece essa inconsistência e já não deixa executar. Ó, compilou, ó, deu erro. Aí deu aqui, ó, ultra secreto do error in base, tá? Int base, ó. Lá na classe base, ó, ultra secreto da classe base é um inteiro e ele é privado, tá? Ó, erro nesse contexto. Então aqui, esse aqui não dá certo, ó. Ultra secreto é privado. Então, vamos comentar ele. Compilou, ó, deu de novo erro, ó. Aqui, ó, derivada 2, ultra secreta privado, também erro nesse contexto. Ó, na derivada 3 também. E agora deu erro no o secreto, ó. Ele é protected. Vai dar erro aqui. Vai dar erro aqui. Erro aqui. Ó, ultra secreto é privado. Público. Secreto is protected. Secreto de novo. Ultra secreto de novo. Ó. Público de novo. Ó, aqui porque a herança é protected. Agora compilou. Então, olha só, o único acesso que a gente consegue, ó, é esse aqui. A gente consegue, através da derivada 1, né, de uma herança pública, acessar o dado público lá da classe base. Todas as outras formas, ó, tudo dá erro. Ó. Esses acessos todos não são permitidos. Tá? E aqui dentro, ó, durante a herança também. Tá? Isso aqui não, esse acesso não é permitido, esse acesso não é permitido. Tá? E esse aqui. Então, isso é o encapsulamento, pessoal. A gente consegue encapsular, tá, dados públicos, ó, protected, privated, público, tá, dessa forma, na hierarquia de classe. Certo, pessoal? Bom, o próximo conteúdo, pessoal, tá? Reescrevendo métodos da classe base. Então, assim, ó, muitas vezes a gente vai precisar modificar funções da classe base para acrescentar alguma nova característica, tá? Porém, a gente não quer alterar ou a gente não tem acesso ao código-fonte da classe base. Então, por exemplo, se a gente quer melhorar ou aumentar uma funcionalidade de um método que já existe em uma classe, a gente pode fazer isso com herança, sobrescrevendo o método com o mesmo nome. Aí o método que a gente define na classe base é executado no lugar do método da classe, o método criado na classe derivada, ele vai executar no lugar do método da classe base. E para isso, então, a gente define um método na classe derivada com o mesmo nome, tá, do método da classe base. Mesmo nome e mesmo número de argumentos. Isso faz com que a sintaxe de chamada por um objeto seja igual.
O novo método poderá chamar a função da classe base através do operador de resolução do escopo. Então, a gente consegue, com o dois pontos, dentro do método que a gente sobrescreveu, chamar o método da classe base, tá? O método original que a gente quer aumentar as funcionalidades, por exemplo. Nesse exemplo, vamos usar o terceiro código, que é a classe agente. Nesse código aqui, a gente cria então uma classe base, tá, chamada de agente base, tá? Então, e o que que tem nessa classe agente base? Ó? Tem três dados membros. Um static const, é uma constante, então é um tamanho 80, tá? Ele é estético, ou seja, é o mesmo para todos os objetos criados, tá? Ele vai definir o tamanho, então, desse vetor de caractere que vai guardar o nome, tá? E esse outro vetor de caractere de tamanho 4 vai guardar o número. Então, todo agente possui um nome e um número. Essa é a modelagem que foi dada para o agente base, tá? Então, todo agente base, ele tem um nome e um número. O construtor padrão, o construtor default, ele vai iniciar, então, a string de caractere nome e número com o /0, que é aquele caractere que indica final de string. Então, já na posição 0, tendo esse /0 aqui, isso já indica que não tem nada, é uma string vazia, tá? Isso é padrão. Um construtor que recebe os dois vetores, então recebe os dois vetores de caractere, tá? Esse construtor ele verifica se o tamanho dos dois vetores que entraram, tá? São compatíveis com os tamanhos das estruturas do objeto, tá? No caso do if sendo verdadeiro, ele chama a função string copy e faz a cópia então dos vetores, tá? Para os vetores nome e número, tá? Dos vetores de entrada para os vetores nome e número, que são os vetores da classe base agente, tá? Uma função print, que vai printar os dados, então, tá? Esse agente ele tem nome e número, tá? Então vai printar, vai formatar a impressão desses dados. Uma classe chamada agente, que ela vai receber, vai herdar de agente base. Então é uma herança pública, tá? Vai herdar. Então todos os atributos e todos os construtores, tá? E métodos da classe agente base. E a classe agente, olha, ela tem o seguinte: além de nome e número, vai inserir as informações de altura e idade. Tá? E aí, olha só que legal, o construtor default de agente chama o construtor default de agente base, tá? E inicializa a altura e idade com 0. O construtor que recebe todos os argumentos de agente, olha só, ele recebe os vetores e recebe a informação da altura e da idade. E aí ele chama o construtor da classe base, tá? Passa os vetores de caractere e depois inicializa os seus próprios dados membros, tá? Ao chamar o construtor aqui, então lá em cima, em base agente, ele vai inicializar os seus vetores de caractere. Lembrando que agente é um agente base também. E pessoal, olha só, aqui tem uma função print. Essa função print, ela foi definida da mesma forma aqui, ó.
tá? Mesmo nome, mesmo valor de retorno e mesma quantidade de argumentos. Ou seja, quando a gente for chamar a função print a partir de agente, ele não vai chamar a função print de agente base, vai chamar a função print de agente. Aí, se a gente quer que chame a função print de agente base, a gente tem que dizer explicitamente dessa forma, ó. Dizer que a gente está chamando print de agente base e depois a gente imprime, então, os dados da classe agente, certo? Aí, olha só, e como é que a gente usa tudo isso? Lá na função main, ó, agente, a gente cria um objeto AG, tá? É do tipo agente, e AG1. AG, então, recebe o nome, né? A gente já chama o construtor, já passa James Bond, 007, 1,90 de altura, 35 anos. E agente 1 a gente não chama nenhum construtor, tá? A gprint vai printar as informações do James Bond, tá? Duas linhas em branco. A G1 print vai printar um agente em branco, né? Nome e número em branco e altura e idade como zero, tá? Ó, compilou e executou. Então, olha só. Então, ele imprimiu primeiro, ó, dados do cliente, nome James Bond, número 007, altura 1,90, idade 35. E o segundo, né, a G1, né, como a gente não chamou o construtor, não passou nenhum dado, ele inicializou com dados vazios, tá? Então, nome, número, string vazia, altura e idade 0. Certo? Então, esse é um exemplo, pessoal, de uma forma que dentro da hierarquia de classe a gente pode sobrescrever métodos. Tá? Esse método aqui, ó, print, que foi chamado, foi esse método da linha 48. Tá? AG é um objeto da classe agente, mas ele também é agente base. Tá? Certo? Quando a gente chamou print aqui, ele printou tudo certinho. Quando a gente tem um sistema de hierarquia desse tipo, pessoal, se duas funções existem com o mesmo nome em uma hierarquia de classes, tá? Uma na classe base e outra em uma classe que é derivada, a função que vai ser chamada será sempre a da classe derivada. Tá? Isso é importante. Porém, se o objeto é uma instância da classe base, aí vai chamar o da classe base. Mas se ele é do tipo da classe derivada, então vai primeiro chamar o método da classe derivada. Tá? O operador de resolução de escopo. Então, para que a gente consiga acessar um método lá da classe base, a gente precisa dizer explicitamente que esse método pertence à classe base. Tá? E para isso a gente usa o operador de resolução do escopo. A gente coloca então o identificador da classe base, o nome da classe base, à esquerda, o operador e aí a função, né, membro. A classe agente então tem dois construtores, tá? Como foi comentado. Deixa eu passar. Tá, o outro construtor também chama construtor de agente base. E aí, uma característica muito interessante que talvez vocês tenham percebido nesse exemplo, que é o reaproveitamento de código. Então aqui, ó, lá em agente, quando a gente queria imprimir todas as características, a gente não precisava reescrever os couts. Bastava chamar as funções dentro da hierarquia. O C++ ele foi desenvolvido para criar classes derivadas eficientes.
Por meio de herança, a gente pode utilizar e ampliar qualquer método da classe base sem ter de alterar a classe original. Tá? A gente não duplicou nenhum código de base agent. A gente não teve que fazer Ctrl C, Ctrl V de código. Isso a gente reaproveitou código, tá? De uma classe na outra. Sobre as heranças serem privadas ou públicas, tá? A gente deve usar derivação privada quando a gente quer ocultar a interface original da classe base, certo? Quando a gente não quer que o programador, ou enfim, que, que no programa a gente tenha acesso a algum dado da interface, tá? A algum método da interface original da classe base. Isso é para evitar alguma inconsistência. Às vezes a gente programa, esquece como programou, e depois de um tempo a gente vai voltar a programar e usar aquelas bibliotecas, aqueles métodos que foram criados, ou mesmo quando a gente estiver participando de um desenvolvimento de um software muito grande, que vai ficar sendo utilizado por muitos anos, né, e muitos programadores vão passar por ele. Então, pode haver no futuro inconsistência, e essa inconsistência pode gerar um problema, e a solução não vai ser, pode não ser simples de ser encontrada, tá? Então, assim, seguir essas regrinhas, elas são importantes. Então, quando a gente quer ocultar a interface original de uma classe base, tá, a gente usa a derivação privada. Quando a gente tem métodos na classe base que trabalha perfeitamente apenas com objetos da classe base, tá, uma sobrecarga do operador da classe base pode não funcionar em uma classe derivada, certo? Ah, até o momento, a herança foi usada apenas para estender classe base. Tá? A herança ela também pode ser usada como parte original de um projeto de software orientado a objetos. Tá? Olha só, o próximo exemplo vai fazer outra hierarquia de classe. Bem interessante. Tá? Modela uma base de dados para contas bancárias, pessoal. Pessoal, só um segundinho, eu vou pegar uma água ali.
Não tá saindo som. Opa, agora tá saindo? Agora sim. Caramba! Ah, vamos lá então, vamos de novo, né? Desde... Bom, pessoal, esse exemplo aqui, ó, ele modela uma conta, tá? Ele usa então as bibliotecas IOStream, CStream e IOManip. A definição dessas bibliotecas a gente consegue ver lá naquele site C++, tá? Mas vamos lá, a classe conta. A classe conta, então, ela foi definida, tá? Da mesma forma que o exemplo anterior, com um tamanho, é estático, tá? É uma constante estática, o tamanho para um nome, então toda a conta aqui foi modelada como tendo um nome, um número e um saldo base, tá? Então, nome, número e saldo base. Então, toda conta tem um nome de uma pessoa atribuído, um número e um saldo base. Tá? E essa conta ela também foi modelada, então, além de ter esses atributos, foi modelada com os seguintes métodos. Um método get, um método print e um método saldo. O método saldo, ele vai retornar o saldo da conta. Então, se eu quero saber o saldo da conta, eu chamo o método saldo. E aí eu pego o valor do saldo base dessa conta. O método print, ele vai fazer a impressão formatada dos atributos do objeto da conta. Tá? Então, nome, número, saldo, tá? E o saldo base. Aliás, nome, número e o saldo. Já a função get, ela vai ser utilizada para a gente pegar, inicializar esses atributos. Então, olha só, quando a gente chamar get, ele vai pedir para a gente digitar um nome, tá? Ele vai atribuir ao vetor nome, então, usando o método gets, tá? Vai pedir para a gente entrar com o número da conta e com o saldo da conta, tá? E vai limpar o teclado, vai dar um espaço. Aí, bom, podem ter duas contas, mais de um tipo de conta. Nesse caso, foi definido três contas. Tá? Conta simples, que herda de conta, e é uma classe vazia, ou seja, a conta simples é uma conta, como foi definida. A conta especial, né, que é a conta corrente com cheque especial, né, ela tem um dado a mais, que é o valor do limite, certo? E aí, como a gente tem esse dado membro a mais, ela também foi definida como tendo um método get e um método print. Só que o método get da conta especial, olha só, ele chama o método get de conta e depois só solicita a inicialização do seu atributo. O print também. Chama lá o print lá de conta, aí printa todos os dados de conta e depois printa o valor do limite. E o saldo total, pessoal, olha só, tem mais essa informação. O saldo total da conta é o saldo, tá? Ó, chama a função saldo para pegar o saldo lá da conta, mais o valor do limite, tá? E a terceira classe que herda é a conta poupança. Então, a gente tem conta simples, conta especial, que tem, então, um limite, e conta poupança. Conta poupança não tem limite, conta poupança tem taxa, taxa de rendimento, tá? Então, olha só, também uma função get, faz o get, chama o get lá de conta, e depois solicita a inserção do seu atributo. E o print também. Printa os atributos lá, chama o método print lá de conta e depois printa o seu atributo. Só que olha só o que é o saldo total.
O saldo total vai ser o saldo da conta multiplicado pela taxa. Tá? É que no final de um período a conta poupança tem atualização. Então, essa é uma forma de simular esse comportamento. Tá? Então, na hora de printar o saldo da conta, no final do período, é o saldo multiplicado pela taxa de rendimento da conta. E como é que a gente usa isso? Tá? Como é que a gente cria objetos, instancia e usa? Ó, tem dois objetos conta simples, C1 e C2. Então, C1 e C2 são contas simples. C3 é uma conta especial e C4 é conta poupança. Então, aqui a gente criou objetos dos três tipos de classe base, classe derivada. Todos os três tipos são contas também, tá? Mas são objetos do tipo base, do tipo derivado. Então, olha só, digite os dados da conta simples 1, C1 get. Da conta 2, C2 get. Da conta 3 e da conta 4 também get em 4, get em 3. Aí depois, olha só, o print em cada uma delas, tá? Pega cada um dos objetos e chama a função print. E aí, pessoal, independente de qual é o tipo de conta, ele vai chamar a função print e a função get de cada um dos tipos de objetos derivados, certinho conforme a gente programou. Vai chamar lá da classe base e tudo. Vamos lá? Ó, compilou. Hum. Faltou a biblioteca stdio para o método gets. Então vamos lá, ó. Digite os dados da conta simples 1. Então, vamos pegar aqui ó, os nomes na ordem que eu estou vendo ali na César. Opa, fechou. César, número da conta 001, saldo. Os dados da conta simples 2. Nome Eduardo. Número da conta, saldo. Número da conta simples 3. Limite. R$ 500 de limite. Digite os dados da conta simples 4. Número da conta. Saldo. Taxa 1,68%. Pronto, ó. Então a gente fez a entrada das 4 contas, tá? Cada uma, então, é um objeto de um tipo, ó. C1 e C2 são contas simples, C3 é conta com limite, conta especial, e C4 conta poupança. Aí olha aí, ó. Ele imprimiu, ó, conta simples 1, o nome, o número da conta e o saldo. Conta 2, nome, número da conta e saldo. Conta 3, nome, número da conta, saldo, limite, saldo total. E conta 4 também, ó, nome, número da conta, saldo, a taxa e o saldo total, que é o saldo vezes a taxa. Tá? Então ele fez
todas as chamadas dos métodos certinho dentro da hierarquia de classe. O método gets, ele realiza a leitura de espaços em branco, incluindo o enter. Tá? Portanto, ele não aguardará a digitação. E aí, por causa disso, que a gente usa esse ignore aqui, ó, tá? Para ele limpar o buffer do teclado. A gente não declarou nenhum objeto da classe conta. Quando isso acontece, quando a gente modela um sistema de hierarquia em que a classe base ela não gera objeto, tá? Isso é dito que ela é uma classe abstrata. Tá? Aquele conceito de abstrato e concreto. Se vira objeto, é concreto. Se não tem objeto, é abstrato. Então, se uma classe vira objeto, ela é uma classe concreta. Se a classe não vira objeto, ela é uma classe abstrata. A gente pode fazer conversão de tipo. A gente pode converter entre base e derivado. A gente pode fazer uma conta, poupança virar uma conta, tá? Visto que, por exemplo, conta especial é uma conta, então a gente pode converter o objeto conta especial para o objeto conta, tá? C++ permite que seja feita essa conversão implícita, tá, de um objeto da classe derivada para a classe base. Então, olha aqui, a gente definiu, ó, base é do tipo conta e derivada é do tipo conta especial. Se a gente der um get em derivada e depois fizer essa atribuição aqui, ó, vai funcionar. Como derivada é uma conta também, então é possível atribuí-la a um objeto do tipo conta. Certo? Outro recurso, pessoal, bastante utilizado em C++, na hierarquia de classe, é o conceito de herança múltipla. Tá? Herança múltipla é o seguinte, é quando a gente herda de mais de uma classe base. Na verdade, pessoal, herança múltipla é um recurso até poderoso, mas ele não é presente em todas as linguagens de programação orientada a objetos. C++ é uma das poucas linguagens de programação que aceitam o recurso de herança múltipla. Tá? Java, por exemplo, não aceita herança múltipla. Vamos lá, o que é herança múltipla? Uma classe ela pode herdar características de mais de uma classe base. Isso que é herança múltipla. Classes com herança múltipla tendem a ser mais complexas a nível de planejamento do que a herança simples. Porém, a sintaxe é a mesma usada em herança simples. Tá? Vamos ver esse próximo exemplo aqui. Ó. A gente definiu uma classe chamada cadastro. Tá? E essa classe cadastro, ela tem, então, dados privados, nome e o telefone desse cadastro. A função get a gente inicializa, então, nome e telefone. E a função print printa o nome e o telefone. Tá? De uma forma formatada. Beleza. Aí a gente cria uma classe imóvel. Imóvel tem um endereço, né, bairro, ó, área útil, área total e a quantidade de quartos. Tá? São informações referentes a um imóvel. O método get, a gente inicializa, então, os atributos do imóvel, e o método print vai printar, então, essas informações dos atributos do imóvel de forma formatada. Professor, Oi, pode falar. o get ali, ele vai pegar o que o usuário digitar e armazenar
Na variável? Isso. Ah, Essa função gets, ela é semelhante ao scanf. beleza. Só que ela tem uma pequena diferençazinha, tá? Que ela lê espaço. Então, quando a gente quer entrar com uma frase, por exemplo, duas palavras, e que essas duas palavras sejam armazenadas num vetor de caractere, o printf falha, porque o printf, o espaço vai ser entendido como, como fim da entrada, né? Ele vai considerar duas entradas diferentes. Então, com o gets, a gente consegue ler o endereço, por exemplo, Rua Floresvaldo Souza, né? Certo? São palavras com espaços. Então a gente consegue ler isso aí como sendo uma entrada só e adicionar todos esses caracteres que formam essa frase com os espaços no vetor. Então, para fazer isso, a gente tem que usar essa função gets. Então, se colocar lá um endereço no scanf, ele não vai conseguir ler. Não, não. Vai Ah, ler se a gente digitar só uma palavra. uhum, Se for uma frase, né, se tiver palavras com espaço, aí vai dar falha. entendi. Porque vai que dá coincidência do endereço não ter espaço, né? Aí dá certo. Mas é para isso que está usando o gets. E por isso que, no caso, a gente também não está usando o cin, né? No caso, o scanf, né, a gente usa em C. No caso, a gente poderia usar o cin, só que o cin também não vai funcionar. Da mesma forma que o scanf não funcionaria, o cin também não funcionaria, tá? Aí a função print vai printar essas informações do imóvel. A gente criou então mais uma classe. Já dá para desenhar, né? Para não ficar muito complicado. Vamos ver um slide melhor de desenhar. Então a gente tem aqui, ó, uma classe cadastro, uma classe imóvel, uma classe tipo, tipo é o tipo do imóvel, tá? É um vetor de caractere, se ele é residencial, comercial, industrial. Função get, também dá o get nesse tipo, nesse vetor de caractere. E a função print, printa, tá, essa informação. Aí, pessoal, agora que vem a parte assim diferente. Foi criada uma quarta classe chamada venda, tá? Tá bem legível. Então, venda, olha só, venda, ela tem herança para cadastro, a, a UML define como uma seta assim, a herança. Para imóvel e para tipo. Então, tipo e imóvel. Significa que nessa modelagem computacional, na forma como modelaram esse sistema de venda, por exemplo, significa que a venda ela é um imóvel, é um cadastro e é um tipo. Tá? Ela herda todas as características desses três objetos. Então, tudo que tem em cadastro, tudo que tem em tipo e tudo que tem em imóvel também tem em venda. Tá? É como se a venda fosse aquilo também, fosse
né, as classes bases que ela herda. Para vender, no caso, tem que estar relacionado com o imóvel, com o cadastro e o tipo, né? Da forma como foi modelado aqui, sim. Tá? Significa que o cadastro, o imóvel e o tipo são bases para a construção de uma venda, certo? Faz sentido. Sim. Para ficar mais interessante de entender, vamos pensar assim, ó, classes da biologia. Pensa lá assim, vamos pegar a classe dos animais. Né? Animais a gente tem mamíferos, insetos, né? Certo? Todo mamífero é animal. Todo inseto é animal, mas o mamífero e o inseto têm suas diferenças, mas são animais, tá? No caso aí é a herança simples, né? Agora, se a gente pegasse uma classe animal e uma classe ser vivo, tá? Um mamífero é um animal e é um ser vivo, certo? Aí tem uma herança múltipla. Então, depende como é feito o modelo, como você modela, né? Você tem esse recurso. É, vou pensar. Um outro exemplo bem bacana. A gente tem, por exemplo, uma classe veículos. Aí a gente tem veículos terrestres e veículos marítimos e veículos aéreos, né? No caso, barcos, aviões e carros, tá? Mas tem um veículo anfíbio, por exemplo, né? Tem carros que andam na água e na estrada. Então ele herdaria, sabe? Né? Todos são veículos, né? A gente poderia fazer uma hierarquia mais complicada, né? Tem hidroavião, quer dizer, o hidroavião ele consegue pousar na água, E no tá? caso, essas classes são herança dos veículos, né? De veículo. Tudo herda de veículo, então você imagina uma grande classe, né? Veículo em cima, né? Que vai abrir para três. Nossa, não está ficando muito bonito o desenho aqui, mas, né? Por exemplo, para ar, para terra e para e para água, né? E, por exemplo, um veículo anfíbio herda dessas duas. Então, uma outra, né? Ou dessas duas, certo? Então tem várias formas dá para fazer hierarquias isso chama generalização de classes ou especificação de classes, mas tudo depende da forma como você vai gerar o seu modelo, tá? Esses exemplos que a gente citou, tanto para animais quanto para os veículos, pode ser modelado de uma infinidade de formas diferentes, conforme você achar mais lógico, né? Modelar assim, né? Conforme faz mais sentido. Esse, esse exemplo da venda poderia ser modelado diferente, né? De certa forma faz sentido, sim, a venda, tá? Mas poderia sim, poderia ser modelado diferente, sem usar herança. Dava para fazer sem usar herança também, né? As possibilidades são muitas, né? A hierarquia de classe, ela é muito, a dependência dela, da modelagem, é muito grande. Porque conforme você vai ver o problema, você vai gerar a hierarquia de classes correspondente. Né? É bastante peculiar. Então, venda, ela tá? Então, a venda, ela é um cadastro, ela é um imóvel e ela é um tipo, tá? Então, para que a venda ocorra, tá? Aliás, então, como dado membro da venda, a gente tem o valor dessa venda, a função get, ela vai chamar o get do cadastro do imóvel e do tipo de forma apropriada, então vai formatar essa entrada
dizendo que o cadastro pertence ao proprietário, tá? Vai dar o get no imóvel e no tipo, tá? E no valor da venda. Para printar a mesma coisa, vai chamar o print de cada um dos objetos base, tá? Para printar adequadamente com o atributo da venda. Outra coisa, o imóvel ele pode ser não para venda, mas para aluguel. Então tem uma outra classe chamada aluguel, que ela também é um cadastro, um imóvel e um tipo. Tá? E aí, ó, tem o atributo aluguel mensal, prazo e o cadastro do proprietário. Porque assim, no aluguel a gente tem duas figuras, né? A pessoa que está, o locatário, né? Aliás, a pessoa que está alugando e o dono do imóvel. O locador e locatário, né? Enfim, também, ó, função get. Então, vai dar, ó, vai chamar a função get de proprietário e vai chamar a função get de cadastro, porque uma vai dizer respeito ao proprietário do imóvel e o outro cadastro vai dizer respeito ao inquilino, tá? E aí, olha só, chamou o imóvel, deu get no imóvel, no tipo, tá? E depois inicializou os atributos, tá, do aluguel. E o print, a mesma coisa, também chama o print para proprietário, a partir do objeto proprietário, porque proprietário é um atributo do aluguel, tá? E cadastro, tá? O aluguel, o inquilino faz parte do aluguel. Olha uma diferença, tá? São dois cadastros, mas um dos cadastros é um objeto pertencente ao aluguel, que é o proprietário. O proprietário foi modelado aqui como um objeto de cadastro pertencente ao aluguel. Já o cadastro do inquilino é o aluguel. É diferente, né? O inquilino é o aluguel, o inquilino que aluga, ele é o aluguel, né? E aqui, então, o proprietário ele é um objeto do aluguel. Interessante, né? É a mesma classe, mas tem um contexto, né? Até a própria modelagem, né? Ela faz sentido, né? Essas diferenças. Poderia ser diferente, o proprietário podia ser aqui embaixo e o inquilino? Poderia, né? Mas vocês veem a importância de tentar fazer uma modelagem que seja consistente com a realidade, computacionalmente consistente com a, né? A gente pode, assim, modelar software orientado a objetos, eu acho bastante bacana, porque você pode programar de um jeito e ir pensando, poxa, mas... E aí ir mudando e deixando cada vez mais consistente, mais assim, mais coerente, sabe? Você vai melhorando a coerência. Beleza, então é isso. Temos então venda de imóvel e aluguel de imóvel, tá? Um detalhe, se vocês forem ler lá aquele material de UML, vocês vão perceber que isso aqui é uma agregação, tá? É uma outra relação entre objetos. Vou fazer aqui o desenho, como é que seria. A gente tem então aqui, ó, as três classes, tá? E aí aqui a classe de baixo. Então aqui, ó, imóvel, vou botar só inicial, imóvel, cadastro e tipo. E aí tem a relação de herança, tá? Essa aqui, lembra que eu falava que modelar orientado a objetos, a gente tem que pensar em termos de objetos e como eles se relacionam? Nesse caso aqui tem essa relação de herança, tá? Aluguel. Só que o aluguel tem uma outra relação, que é esse símbolo aqui, ó. É uma linhazinha que sai do lado,
entra e tem um losango aqui, ó. Esse losango pode ser transparente ou pintadinho. Transparente é agregação, pintado é composição. A diferença é a seguinte: a agregação usa um, composição usa muitos. Mas, enfim, isso significa que o objeto A, aqui embaixo, o aluguel, ele é montado, para que ele seja montado, ele precisa de um objeto do tipo cadastro, um objeto do tipo cadastro. Então, aluguel, além de ser um imóvel, um cadastro e um tipo, ele precisa ser montado com um cadastro também. Tá? É agregação. Tá? Agregação, relação de agregação. Bom, olha só lá no final. Ó. Criamos um objeto venda, criamos um objeto aluguel, demos o get, tá, no venda e aluguel, e depois print na venda e no aluguel. Vamos ver como é que vai funcionar isso aqui? Olha lá, compilou, faltou o... como é que é o... stdio. Então vamos lá, ó. Digite os dados do imóvel para venda. Então, fone, imóvel. Área útil, eu não coloquei aquele set locale para colocar a acentuação de português, mas se vocês sabem fazer, podem colocar nos exemplos. Aí ele mostra certinho. Set loquei coloca na main ou você coloca lá antes, professor? Eu acho que isso tem que fazer lá, logo depois das bibliotecas, né? Perto, junto do std, include using namespace lá. Ah, beleza. Bom, aluguel, proprietário. Inquilino. Aí. Aí a gente fez a entrada e ele imprimiu, ó. Imóvel para venda, proprietário Lucas, fone, nome 9999. Endereço, ó, ele leu com os espaços, o bairro, tá? Para aluguel, cadastrou o proprietário, cadastrou o inquilino, cadastrou o endereço, com todos os atributos, conforme a gente for digitando. Da hora isso daí. A hierarquia de classes, pessoal, dá para a gente ir complicando assim bastante, gerar umas hierarquias bem bacaninhas. Bom, tem mais 2 códigos só, pessoal, para a gente ver e a gente encerraria essa aula. Mas ainda dá uns 20 slides. Pessoal, vocês vão ter aula agora, depois das 9? Acho que é para ter compiladores. Ah, não, então vamos encerrar, tá? Então, vamos lá. Então, ó, as classes venda e aluguel são derivadas, tá? São derivações privadas da classe cadastro imóvel e tipo. Isso porque não há necessidade dos objetos chamarem métodos da classe base, então a gente fez essa derivação de forma privada.
Não é possível herdar duas vezes a mesma classe. Tá? A classe aluguel só poderá realizar um cadastro, por isso que a gente faz aquela agregação, certo? Ó. E aí a gente consegue acessar esses membros com o ponto. Uma classe não pode conter um membro que seja objeto dela mesmo, tá? Então isso aqui, ó, eu crio uma classe A, aí eu declaro aqui, ó, um objeto do tipo B, né? De uma classe B, mas eu não posso ter um objeto do tipo A, do meu tipo. Tipo assim, se eu criar uma classe cão, né, um cachorro não pode ter um cachorro, né? Se bem que, né, seria isso, né? Não, não pode ser montado com objetos do mesmo tipo. Sobre ambiguidade. Ambiguidade pode ocorrer envolvendo herança múltipla, principalmente. Quando duas ou mais classe base, elas podem possuir um método com o mesmo nome e a classe derivada não possuir. Isso gera um erro e o compilador não saberá reconhecer qual usar. Tá? Aqui, ó, nesse exemplo bem pequenininho, a gente tem então três classes, uma classe X com o método print para printar X, uma classe Y com um print para a classe Y e um Z que herda de X e Y. Tá? Então, Z é X e é Y. Quando a gente cria um objeto Z e chama print, da onde ele vai chamar print? Do X ou do Y? Tá? Isso aqui vai dar erro. Para a gente chamar corretamente, a gente tem que fazer assim, ó. De Z a gente chama, ó, a partir de X ou a partir de Y. A gente usa o operador de resolução de escopo. Vamos testar, ó. Compilou, ó, deu erro. A linha 30 deu erro, não aceitou. Ó. Request for member print is ambiguous. Candidatos são, tem em X e em Y, ó. Tá? Não funciona. Então vamos comentar aqui. Compilou, rodou, ó, agora foi, ó. Então, quando a gente chama dessa forma aqui, ó, chamamos primeiro de X na linha 32 e depois de Y, aí, ó, classe X, classe Y. Ele imprimiu certinho. Então a gente resolveu o problema de ambiguidade, tá? Dessa forma. Tem que tomar cuidado na herança múltipla para não ter ambiguidade. E quando a gente precisa chamar, a gente usa o operador de resolução do escopo, então, para dizer da onde a gente quer chamar. Tá? A gente acessa através dessa sintaxe. Para finalizar, pessoal, vamos ver como é que ficam os construtores nessa hierarquia de herança múltipla. Tá? Olha só, a gente não havia feito com construtor, né? A gente fazia tudo com o get. Mas olha só, ainda tem 10 minutinhos de aula, dá para explicar esse código e aí finalizamos essa aula. Ó, cadastro tem um construtor agora, vazio, e um cadastro que recebe, tá, o nome e o telefone, tá, usa string copy. Imóvel também agora vai ter seu construtor default, que vai inicializar tudo com 0, e vai ter o construtor que recebe, tá, as estruturas, recebe os dados para armazenar lá nos atributos, recebe os argumentos. Tá? Ainda continua com a função get, a função print, todos os objetos. Tá? E tipo também tem um construtor padrão e um construtor que recebe o atributo para inserir. Olha só, venda. Venda continua herdando as três. E aí, pessoal, olha só o que acontece. Quando a gente cria um construtor para venda, a gente tem que seguir a hierarquia.
ele chama o construtor de cadastro, imóvel e tipo, chama o construtor vazio de todos eles. Tá? Isso aqui é regra, tem que fazer. Então, se eu crio um construtor vazio aqui para venda, é coerente que eu chame o construtor vazio de todos os meus tipos base. E aí depois eu inicializo o meu atributo. Construtor que recebe argumentos também, eu chamo o construtor, ó, eu recebo todos eles, ó, N, F, E, B, eu chamo, ó, construtor de cadastro, passo nome, o telefone, de imóvel, passo o endereço, o bairro, tá? Área útil, área total, número de quartos, o tipo e assim por diante, tá? Tem que passar na ordem todos os atributos para todos os construtores, certo? Para manter a coerência e a semântica dos construtores. Tá? Fazendo dessa forma, a gente mantém a coerência da modelagem, do modelo que a gente gerou. Tá? Por isso que é importante fazer dessa forma. Tá? Então, por exemplo, quando a gente for construir venda, a gente chama o construtor de todas as bases, de todas as classes base. Então, a gente constrói todos os objetos base que são o objeto venda. Tá? Olha aqui. Nesse exemplo, a gente fez só para venda. Ó. E aí, ao criar um objeto venda, agora a gente chama o construtor de venda e passa todos os nomes. Ó. O nome, o telefone, o endereço, tá? O bairro, a área útil, a área total, o número de quartos, o tipo do imóvel e o valor da venda. E depois printa. Vamos lá? Compilou. Ah, tem que dar o stdio. Compilou, executou, olha aí. Imóvel para venda, proprietário André Serafim, tal, 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 tal. Ele construiu, chamou o construtor de todos os métodos, de todos os objetos, de todas as classes base, chamou o construtor de todas as classes base, inicializou todos os atributos da forma correta, tá? E aí montou o objeto venda, certo? Depois imprimiu. Então, olha só, o construtor lá de venda, ó, ele chama 3 construtores, cada um de sua classe base, tá? E os nomes são separados, tá? Por esse caractere aqui, 2 pontos, e depois por vírgula. Ó. Então, 2 pontos e depois vírgula. Então, o primeiro, o construtor, eu declaro o construtor de venda, aí com 2 pontos, eu começo a chamar os construtores na ordem que eu quero que construa. Tá? Se de repente eu quero que construa, seja interessante mudar essa ordem, é possível mudar essa ordem. Tá? Construtor com múltiplos argumentos, olha aqui, também, ó, tudo chamado na ordem, ó. Na ordem que eu quero chamar e todos os argumentos têm que ser passados de forma coerente, ó. N, F, o E, o B, tudo passado de forma coerente. E tudo construído na ordem de interesse. Certo, pessoal? Pessoal, alguma dúvida quanto à aula de hoje? Eu vou postar esse material lá e já vou postar a primeira lista, então, tá? Vocês aguardam. Assim que eu conseguir baixar os vídeos todos, eu vou subir eles para o YouTube para vocês assistirem a partir de lá. Ok, pessoal? Beleza. Então, até a próxima aula. Até, boa noite. Valeu, professor. Até. Falou, boa noite.